Bom dia, gente. Na aula de hoje eu vou falar sobre o método de completar quadrados. Então, utilizando esse método a gente vai conseguir identificar quando uma equação de segundo grau na variável x, y, sem termos mistos, né? Define uma circunferência ou não. Então, a gente consegue verificar esse fato utilizando o método de completar quadrados, que é bastante importante em matemática, porque ele pega uma expressão e ele completa os quadrados, né? Então, vocês vão utilizar esse método tanto aqui em geometria como em cálculo 2, por exemplo, quando for calcular integrais, né? Sobretudo as integrais trigonométricas, que aí a gente tem que fazer a manipulação de completar quadrados, e também quando tem integrais de frações racionais, onde o denominador tem um discriminante negativo. Aí não permite que eu fatore usando o teorema fundamental da álgebra. A ideia lá seria completar os quadrados e fazer uma substituição adequada. Então vamos entender direitinho como é que funciona essa ferramenta. É bem simples. Então, como o próprio nome diz, completar quadrados significa completar os quadrados. Significa eu escrever o seguinte, ó. Eu tenho essa expressão né? Eu vou escrever essa expressão da seguinte forma: x mais a ao quadrado menos a ao quadrado. Ou seja, eu completei os quadrados, né? Agora, por que fica isso, né? É só você observar o seguinte, que como é que eu abro essa expressão, né? A gente aprende lá no ensino médio que tem aquela regrinha, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, né? Pronto, então essa expressão é essa. Então como é que eu passo daqui para lá, né? Você enxerga, ó, o seguinte: eu tenho essa expressão está incompleta, né? Então é um quadrado, é um binômio incompleto, né? Porque eu tenho o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então aqui é meu primeiro termo, o x, o a é o segundo termo. Então para eu chegar para eu completar o quadrado, eu teria que fazer o quê? Ó? Completar a expressão, a regrinha, né? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Só que eu não posso somar, dada uma expressão, eu não posso somar a ela um número, né? Porque aí vai alterar a expressão. Então o que é que eu faço? Para não alterar essa expressão, como eu estou precisando desse termo, eu adicionei, e para não alterar, eu pego e subtraio. Porque isso aqui é zero. Então não está alterando em nada na expressão. Aí esse fator agora tá o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então essa expressão é isso. E aí eu subtraio o resto, né? Ou seja, completar o quadrado é você pegar uma expressão dessa, um quadrado que está incompleto, e completar ele. Como é que eu completo?
adiciono o termo que eu preciso e subtraio. Então adicionei o a ao quadrado, aí deu isso, e subtraí. Pronto. Então completar o quadrado é isso aí. Vamos ver uns exemplos. Então aqui é uma manipulação algébrica, né? Complete o quadrado nos seguintes itens abaixo. O primeiro é x ao quadrado mais 2x. O segundo é x ao quadrado menos 6x. E o terceiro é menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Pronto, então vamos lá. O primeiro, ó, é essa expressão. Olha como ele está escrito, né? 2x. Então eu já tenho um quadrado de um termo, ou seja, aqui o x já é o meu primeiro termo. Então, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, que é x. E quem vai ser o segundo termo? O 1 que está aqui escondido, né? Pronto. Então, isso aqui é igual a isso. Então, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Aí eu vou fazer assim, ó. Mais o quadrado do segundo, então eu vou somar para completar meu quadrado. E para não alterar a expressão, eu subtraio. Então, quem é esse carinha? X mais 1 ao quadrado. Menos 1. Então, completei o quadrado. Agora abrir. Que é a mesma coisa, ó. O quadrado do primeiro, então eu já sei que o primeiro termo é x, né? Então, o quadrado do primeiro. Aí tem que ser menos duas vezes. Aqui está com mais, né? Mas tanto faz ser mais ou menos, né? Então já tá. O quadrado do primeiro. Aí tem que ficar assim: menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Como aqui está um 6, então eu vou ter que fazer assim, ó. Menos duas vezes o primeiro. Quem vai ser o segundo termo? O 3, né? Para dar... Fica igual a 6x, né? Então, menos duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que tem que ser o 3. Porque 2 vezes 3 é 6. Então, aí agora você já sabe quem é o segundo termo. Agora, primeiro mais duas... Menos, né? Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, eu vou somar mais o quadrado do segundo. Completei o quadrado e aqui eu subtraio para não alterar a expressão, né? Então, ó, isso dá, ó, x menos 3 ao quadrado menos 9, né? Note que quando é mais, aqui fica mais, né? Quando é menos, aqui fica menos, né? No binômio. Pronto, e o último? O último tem que ajustar um pouquinho, né? Ou aqui está errado, né? É x apenas. Então vamos lá. Na nossa manipulação tem que aparecer o quadrado do primeiro termo, né? O quadrado está aparecendo aqui no x, só que tem um menos 2 aqui na frente atrapalhando. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro ajustar essa expressão de modo que o x ao quadrado fique sozinho, isolado.
Então, esse menos 2 eu ponho em evidência. E aqui vai ficar mais... né? Aí quando você multiplica menos 2x ao quadrado, dá aquele primeiro termo. E quando você multiplica isso por esse, né? Dá quanto? O menos 2 cancela aqui, né? Porque assim, na verdade é assim, né? Você bota mais e menos 2 aqui embaixo. Pra quando eu multiplicar, cancelar, né? Só que aí esse menos vem pra cima, ele sai, né? Então eu botei o menos aqui. Quando você bota um termo em evidência, aí você tem que passar dividindo por ele, né? Pronto, então, ó. Menos 2x ao quadrado e esse vezes esse dá quanto? Dá x, né? Pronto, isolei agora, ó. Então, esse menos 2 não está me atrapalhando mais, então eu já estou com o quadrado do primeiro. Tem que aparecer agora menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Só que o menos não está aparecendo, então o que é que eu faço? Eu vou botar o menos, multiplicar e depois dividir por ele. 2 vezes o primeiro, que é o x que eu já sei, né? Vezes o segundo. O segundo termo vai ter que ser quem? 1 sobre 4, né? Multipliquei por 2 e dividi por 2 para aparecer o 2, né? Aí o primeiro termo é o x, então quando eu divido por 2, esse vai vir 4 aqui embaixo, né? Pronto, então já sei, ó, o primeiro termo e o segundo termo. Então, ó, agora eu vou completar, ó. X ao quadrado menos 2 vezes x vezes 1 sobre 4, completo o quadrado, completei o quadrado, e agora eu vou ter que tirar, né? Deixa eu diminuir. Aí tem que tomar um cuidado aqui agora. Ó, menos 2, né? Então vamos lá, o x ao quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então eu vou somar o quadrado do segundo para completar aqui. Fechei em parênteses. E vou subtrair o quadrado do segundo. Agora, para não alterar a expressão, né? Vocês têm que tomar cuidado que essa subtração é dentro dos colchetes, viu? Tem que ser dentro dos colchetes, porque o menos 2 está lá fora. E um erro que os estudantes cometem, que os alunos cometem muito é soma o 1/4 ao quadrado e subtrai o 1/4 ao quadrado fora dos colchetes. Aí, esse 1/4 ao quadrado fora dos colchetes não é multiplicado pelo menos 2. Aí dá errado, né? Dá errado. Você tem que somar e subtrair aqui dentro. Porque o menos 2 está multiplicando a expressão toda. E você quer completar o quadrado aqui dentro dos colchetes. Então você vai ter que somar. Você soma. Ó. Soma. E subtrai dentro dos colchetes. Aí depois você agrupa. Então o que aqui está dando? Menos 2. Quem é esse termo? X menos 1/4. E aqui está dando quanto? Menos 1 sobre 16. Dentro dos colchetes. Pronto, aí agora acabou, né? Então está dando menos 2 vezes isso. E agora esse vezes esse, né? Mais 1 sobre 8. Pronto. Então tem que tomar esse cuidado. Tem que somar e subtrair dentro dos colchetes. O menos 2 está lá fora. Pronto. Então completei o quadrado. Né? Aí eu ilustrei o caso quando é positivo, né? Quando é negativo. Aqui apareceu 2 de cara logo, né? Aqui não teve, então eu tive que ajustar. E aqui teve um fatorzinho
eu tive que manipular. Pronto. Esse apagador é horrível. Para isso, o tempo que se leva pagando. O braço já doeu. Vamos lá. Ó. Eu vou agora passar um exemplo com 3 expressões. Né? Então a gente vai utilizar a técnica de completar quadrados para decidir qual das expressões é uma circunferência. Então, as expressões são essas, ó. A, B, então, ó, complete o quadrado nas equações abaixo e verifique quais delas representam uma circunferência. Então, a primeira é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 5x menos 3y menos 1 igual a 0. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 4 sobre 3x menos 3y. Certo. Pronto. Note que a gente definiu a equação da circunferência assim, né? Igual a r ao quadrado. Aqui era o raio e o ponto AB era o centro, né? Então, quando A e B é 0, quando o centro é a origem, fica assim, né? A equação da circunferência. Só que aqui eu estou dando expressões que não estão dessa forma, né? A equação da circunferência ela é dada através de quadrados, né? Binômios, né? E aqui não está. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada uma dessas expressões, utilizar o método de completar quadrados e chegar em expressões desse tipo. Aí você identifica
se vai definir uma circunferência ou não. Aqui o R é maior que zero, né? A circunferência. Aí depois eu vou passar um teorema, um critério, que permite a gente decidir de cara se uma expressão desse tipo é uma circunferência ou não. Você vai olhar para esse termo, esse e esse aqui. Ó. E aí a gente decide de cara já. Agora, é um critério, né? Mas na prática é melhor completar o quadrado que você... É mais didático, né? Melhor do que ficar gravando as coisas. Demonstração não, solução. Vamos ver se o A define uma circunferência. Eu estou assim, né? Eu vou permanecer com a equação da circunferência aqui. O centro é o ponto AB. E aqui é o raio, né? Note que é um quadrado em x e um quadrado em y, né? E aqui é uma constante. Então, para eu tentar chegar naquilo, eu vou ter que agrupar as partes que tem x e depois as partes que tem y, né? Vamos agrupar, ó. X ao quadrado menos 5x, já agrupei o que tem x. Agora o que tem y. E a constante eu jogo lá para outro membro, né? Porque eu quero. As constantes aparecem lá do outro membro, né? Aqui não tem constante, né? Então vamos jogar logo para lá. Então, pronto. Então eu completo o quadrado aqui e aqui. Então aqui eu já tenho, ó, o quadrado do primeiro. Não está aparecendo 2 aí, né? Então eu vou colocar o 2. Multiplico, então eu vou ter que dividir depois, né? Então menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo. Como eu multipliquei por 2, o segundo termo vai ser esse carinha dividido por 2. Então já está assim. Aquilo é igual a isso. O outro termo também, ó. Não está aparecendo 2, né? Então eu vou fazer o quê? Multiplico por 2. Aqui é o primeiro termo. Aí eu já divido por 2. Né? Igual a 1. Pronto. Então agora já está beleza. Ó. Vamos terminar. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vou ter que somar. Ó. Somei. Agora eu vou tirar. Para não alterar a expressão, né? Pronto. Aqui também é a mesma coisa. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí eu vou subtrair para não alterar a expressão. Pronto. Então, quem é esse fator? X menos 5 sobre 2 ao quadrado. Quem é esse fator? Y menos 3 sobre 2 ao quadrado. Igual a 1. Essa constante eu jogo para lá e essa constante eu jogo para lá. Então essa constante, quando eu vou para lá, jogo para lá, vai ficar positiva, né? Então vai dar 25 sobre 4, 9 sobre 4, né? Quanto é que dá esse número? Vai dar, né? Tirou o MMC, né? Então aqui dá quanto? Dá 34 sobre 4 mais 1. Então, vai dar 38 sobre 4. Então, vai dar 38 sobre 4 mais 1. 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 Então, vai
38 sobre 4 eu simplifico por 2, dá 19 por 2. Então, quem é meu centro? Então, isso aqui define uma circunferência, né? — 38 sobre 4 eu já vou botar simplificado, para ficar bonitinho. Então, quem é minha... Aqui define a circunferência, né? Porque isso aqui deu positivo, é o raio. Na expressão é r ao quadrado, né? Então, quem é o raio? É a raiz disso. Tem que tomar um cuidado, né, na hora de achar o raio. O raio, o termo que aparece aqui é sempre ao quadrado. Então, o raio é só o r, não é o r ao quadrado, né? Você tem que enxergar o termo que aparece aqui como o quadrado de alguém. Aí esse alguém que é o raio. Então, aqui define uma circunferência cujo centro é esse, 5 sobre 2, 3 sobre 2, e o raio, raiz de 19 sobre 2. Então, circunferência de centro 5 sobre 2, 3 sobre 2. Note que não carrego menos não, viu? Porque a fórmula é assim. Circunferência de centro nisso e raio R igual a 19 sobre 2. Raiz de 19 sobre 2. Pronto. Então essa expressão definiu uma circunferência. Note que aqui é positivo, né? Então definiu a circunferência. Beleza. Vamos para o item B agora. Apaga não. Então vamos para o item B. Então, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado então, usando o mesmo esquema, eu vou agrupar o que tem y, o que tem x, agrupo o que tem y, e a constante eu jogo para o outro lado. Então, isso aqui vale, ó. Então vamos lá, ó. Já está o quadrado do primeiro, o 2 não apareceu, então eu vou ter que botar um 2 aqui. O primeiro termo é o x, e como eu multipliquei por 2, eu vou dividir por 2. Então o segundo termo é esse, ó. É 4 sobre 6, né? Mais aqui também, ó. Y ao quadrado, não apareceu 2, então eu vou botar, multiplicar por 2 e dividir. Então aqui é o segundo termo. Vamos lá, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Note, ó, 4 sobre 6 é a mesma coisa de quem, né? Eu posso simplificar por 2. Então vai ficar 2 terços, né? Ah, nem precisa. 2 terços, né? Então, o segundo termo é esse, então eu vou somar o quadrado dele e vou subtrair.
duas vezes o primeiro, vezes o segundo, soma o quadrado dele, subtraio, igual a menos 97 sobre 36. Então isso está dando, ó, x mais 2 sobre 3 ao quadrado, mais, agora aqui, né, y, como é menos, então aqui é menos, né, igual a menos 97 sobre 36, vou passar esse cara para lá e esse cara para lá, mais 4 sobre 9, mais 9 sobre 4. Quanto é que dá esse número aqui? A gente tira o MMC, né? Essa expressão aqui vai ficar assim, ó. 4 vezes 9 mais 9 vezes... Oh, tira o MMC daqui desses dois, né? Então vai ficar 36, né? Dividido por 9 dá 4, então aqui dá 16, vezes 4, 16. Mais 36 por 4 dá 9, 9 vezes 9, 81. Então 81 mais 16 é 97. Então está dando 97 sobre 36. Então essa expressão aqui é zero. Esse número aí é zero. Então vamos lá entender. Eu manipulei e cheguei nessa expressão. Ó. 1 quadrado mais outro quadrado igual a zero. É possível isso? 2. Isso ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, né? E isso aqui é maior ou igual a zero. Então, quem são os pontos que satisfazem essa expressão? Né? Se você tem, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado igual a zero, então isso implica o quê? Que esse termo é zero e esse termo é zero. Ou seja, o a e o b tem que ser zero. E não tem outra forma de isso ter solução, né? Isso aqui implica que x mais 2, 3 é igual a zero e y menos 3 sobre 2 igual a zero. E daí, x é igual a menos 2 sobre 3 e y é igual a 3 sobre 2. Ou seja, essa expressão que eu cheguei aqui representa, na verdade, um ponto. Que ponto é esse? Menos 2 sobre 3 e 3 sobre 2. Essa expressão, ó, representa o ponto note que não representa uma circunferência, né? Ela representa um único ponto. Isso aconteceu porque o fator aqui foi zero, né? Quando, para ser circunferência, o fator que aparece aqui tem que ser positivo. Se for positivo, vai ser circunferência, que foi o que aconteceu no A. Se for negativo, ou se for zero, é um ponto só. Menos 2 sobre 3, 3 sobre 2, ó. Você pode pensar isso como se fosse uma circunferência também de raio zero. Aí ficaria assim, ó. Seria uma circunferência de raio zero, né? Aí você ia ter, ó, o ponto menos 2 sobre 3 e 3 sobre 2, né? Aqui é o ponto. Uma circunferência se assim, né? O raio. Se o R fosse positivo. Como aqui deu zero, então você imagina uma circunferência de pega esse raio e vai, ó, pega a circunferência e vai achatando, ó. Achatando não, vai encolhendo ela, encolhendo até o R ser zero. Ó, vai encolhendo, ó, até o R ser zero. Aí quando o R é zero,
chegou no ponto. Né? Aí é uma circunferência de centro nesse ponto e raio zero. Né? Ou seja, é um ponto, é um único ponto. Né? Pegou a circunferência e esmagou ela num ponto só. Pronto. E o item C, né? Note que eu já ilustrei um caso onde o termo aqui foi positivo, deu a circunferência, o termo foi zero, é um ponto. Então, nada mais natural do que eu dar um exemplo onde o termo que vai aparecer aqui vai ser negativo. Né? E nesse caso, a expressão não representa nada, né? É o conjunto vazio. Escrever isso significa que são os pontos x e y que satisfazem essa expressão. Então, aqui são os pontos x e y que satisfazia igual a zero. Né? Quais são? Só aqueles dois ali, só aquele ponto. E o item C, né? Isso eu vou fazer mais rápido. Então, agrupo os termos. Por menos 8x mais y ao quadrado mais 6y igual a menos 29. Né? Então aqui fica x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 4 mais 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então, esse termo é x menos 4 ao quadrado. Esse aqui é y mais 3 ao quadrado. Aqui dá 16, aqui dá 9. Então, 16 mais 9 é quanto? 25. Aí eu vou jogar para cá positivo, né? Então vai ficar menos 29 mais 25, então dá menos 4. E reconta não, né? Certo. Dá menos 4. Negativo. Quando foi positivo era uma circunferência, quando foi zero era um ponto e aqui é negativo. Então vamos entender o que é que isso significa. Quais são os pontos x e y que vai cumprir isso aqui? Nenhum, né? Porque eu tenho um termo, um é igual a zero, um termo é igual a zero, somei e deu negativo. Então não tem como nenhum x e nenhum y vai satisfazer essa expressão. Ou seja, isso aqui define um conjunto vazio. Então nenhum ponto x e y satisfaz esta equação. Então ela não define nenhum lugar geométrico. Então isso aí não define nenhum lugar geométrico. Quando é positivo é uma circunferência, quando é negativo, quando é zero é um ponto e quando é negativo é o conjunto vazio, né? Ou
Ou seja, essa expressão representa um conjunto vazio. Não tem nenhum lugar geométrico que ela representa. Então vamos só organizar o que a gente fez. Note que tudo isso aí foi através do método de completar quadrado. Né? Então eu vou passar um critério. Eu ia provar, mas eu vou deixar sem demonstrar, para a aula não ficar extensa. Aí eu vou deixar para vocês fazerem. Basta completar o quadrado a demonstração, né, do resultado. E aí você analisa quando é maior que zero, esse termo, quando é menor que zero, e quando é zero. Então, o critério é o seguinte, ó. A gente vai ter uma equação do seguinte tipo, ó. Mais uma constante vezes x, mais uma constante vezes y, mais f, igual a zero. Que eram as três expressões que eu dei eram desse tipo, né? X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais um número vezes x, mais um número vezes y, mais uma constante, né? Igual a zero, né? Então, essa expressão representa. Então, ó, item A. Então, ó, a gente pega uma expressão desse tipo, né? Então ela pode definir uma circunferência, um ponto ou um conjunto vazio. No exemplo, quando foi positivo, quando o termo que ficou no segundo membro foi positivo, deu uma circunferência. Quando foi zero, um ponto. Quando foi negativo, nenhum lugar geométrico, né? Então, aquele termo que aparece no segundo membro, na verdade, é essa expressão aqui, ó. D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4F. Ou seja, D ao quadrado mais esse ao quadrado menos 4F. Então, quando ele foi positivo, definiu uma circunferência. Ou seja, quando for positivo, essa expressão define uma circunferência cujo centro é menos D sobre 2, menos E sobre 2 e raio 1 sobre 2 vezes a raiz desse número. Quando você vê que esse número, essa expressão, é zero, você já sabe que essa expressão aqui, essa equação, define apenas um ponto. Que ponto é esse? Menos D sobre 2, menos E sobre 2. Que é a circunferência desse ponto com raio zero, né? Ou seja, eu coloco isso num ponto. E quando essa expressão for zero, menor que zero,
vai dar o conjunto vazio. Então, isso aí tinha que provar, eu ia fazer, mas não ia passar de 1 hora a aula, aí eu acabei deixando, vou deixar como exercício. Mas é facinho, é só você pegar isso aqui, completar o quadrado. Completa o quadrado, aí no segundo membro vai ficar essa expressão aqui sobre 4. Então, quando esse número for positivo, vai ser a circunferência. Quem vai ser o raio? Vai ser a raiz desse número. Quando for 0, é 1 ponto. E quando for vazio, ou quando for negativo, é 0. Ou é o conjunto vazio. Quando você completar o quadrado, você vai chegar assim, ó. É só completar o quadrado, né? Vai ficar d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4f sobre 4. Vai ficar assim. Então, quando esse número de cima for positivo, é uma circunferência, porque embaixo é positivo, né? Então, quem é o raio? A raiz. Aí, como aqui dá a raiz de 4, vai sair 1 sobre 2, né? Pronto. Se esse número for 0, quer dizer que isso aqui representa um único ponto. Menos d sobre 2, menos e sobre 2. E quando for negativo, isso aqui é o conjunto vazio. Agora anote, ó. Observação, ó. No exemplo anterior tinha 3 expressões, né? Era a... Deixa eu pegar aqui. Cadê elas? Aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado certo. A expressão é... Isso aqui foi uma circunferência, né? Note que quem é D aqui, menos 5. Quem é E, menos 3. Quem é F, menos 1. Quanto equivale isso? — 25 mais 9 é 34, menos 4, 30. Circunferência. Positivo, né? A gente já sabia que ia ter uma circunferência. No item B. Pô, tá errado, né? É menos 4F, né? Então aqui dá 38, né? 34 mais 4. No item B, foi... Quem é D? 4 sobre 3. Quem é E? Menos 3. Quem é F? 97 sobre 36. Então, quanto equivale isso? A gente já viu que essa expressão é um ponto, né? Define um ponto. Então, se você fizer a continha aqui, isso aqui vai dar 0. Ponto. Um único ponto, né? E no item C, foi x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 6y mais 29 igual a 0, né? Então você vem a D é menos 8, o E é 6 e o F 29, né?
d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4f. Vamos lá, ó. 64 mais 36, né? Dá quanto? Ó, 64 mais 36, então dá 100, né? E quanto é que dá 4f, né? Vai dar 116, então dá menos 16 aqui, né? Então representa o vazio, nenhum lugar geométrico. Pronto. Então, se você lembrar desse critério, você define de cara, né? Ele é bom teoricamente, né? Mas na prática, você acaba esquecendo, né? Qual é o termo que você tem que analisar o sinal na prática. Aí, o jeito mesmo ideal é você pegar a expressão, completar o quadrado e ver o que é que dá, né? Porque assim, você está estudando, na véspera da prova você lembra que é esse fator que tem que olhar, né? Mas se passar 3 dias depois da prova, ninguém lembra mais, né? Você não vai guardar essa expressão para a vida, né? Mas o método de completar o quadrado você vai se guardar, porque tem um algoritmo, né? E algoritmos, uma vez que você aprende, você começa a utilizá-lo e não esquece mais, né? Então, dado uma expressão desse tipo, você completa o quadrado e verifica se o termo, o segundo membro vai ser positivo, que aí vai definir a circunferência. Se for zero, é um ponto, um único ponto, né? E se for negativo, é um conjunto vazio. Pronto. A gente já tem 52 minutos, eu vou parar por aqui, para não prolongar muito a aula. Então, a ideia seria estudar a elipse, né? A elipse, a parábola e a hipérbole. Só que a nossa prova já é semana que vem, a gente só vai ter uma aula antes da prova, né? Que a aula que antecede a prova é a aula de dúvidas. Então, na próxima aula não dá para eu falar sobre a elipse, né? Praticamente. Então, eu vou parar por aqui, né? Nossa unidade vai até essa circunferência. E a parte das cônicas aí vai ficar como obrigação de vocês estudarem. Eu queria passar pelo menos a elipse porque ela é a que é mais utilizada assim, nos cálculos, né? Nas disciplinas de cálculo. Ela se assemelha bastante com a circunferência também. Mas não deu, né? Então, vocês ficam como uma tarefa aí para as férias, né? Estudar a elipse, a hipérbole e a parábola. Né? E, se possível, também estudar as superfícies de revolução. Que é você pegar as elipses e girar em torno de um eixo, né? Que aí vai girar os elipsoides. Pegar a parábola, girar em torno de um eixo, paraboloide. Pegar a hipérbole e girar em torno de um eixo, hiperboloide. Aqui, ó. Você tem a circunferência, né? Aqui, se você tem a circunferência e você tem um eixo, né? Quando você gira essa circunferência, rotaciona ela em torno de um eixo, então você obtém o quê? Uma esfera. Se você tem uma parábola e tem um eixo, se você girar essa parábola em torno do eixo, você vai obter um paraboloide. E por aí vai, né? Você tem uma hipérbole e gira em torno desse eixo aqui, né? Você vai obter um hiperboloide. De revolução. Você tem uma elipse. Pega a circunferência, amassa ela, você obtém uma elipse. Você tem um eixo, gira ela, em torno do eixo você obtém um elipsoide de revolução. Uma bola de futebol americano. Né?
Então esses temas são legais se você estudarem. Então, até mais, gente.